Salve pessoal que acompanha o Operação Oculta, já vamos direto ao ponto hoje. Inscreva-se no canal Operação Oculta, deixe o seu like e prepare-se para descobrir a fascinante história da flauta transversal. A nossa análise de hoje vai mergulhar nos segredos desse objeto que à primeira vista não chama tanta atenção pela complexidade, mas que na verdade esconde uma verdadeira maravilha da física e da engenharia. Vamos juntos decifrar como toda essa mecânica fantástica funciona na prática. A grande pergunta que fica no ar é, afinal, como um tubo de metal aparentemente simples consegue produzir um som tão complexo e envolvente? Quando a gente bate o olho, é basicamente um cilindro prateado com alguns botões, certo? Não tem cordas, não tem uma caixa de ressonância de madeira imensa, nem circuitos eletrônicos, mas a verdade é que, mesmo parecendo simples, ela possui uma mecânica extremamente sofisticada. É um instrumento capaz de preencher uma sala de concertos inteira, com melodias super ágeis e cheias de emoção. Para entender como chegamos a esse nível absurdo de engenharia, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Seção 1. Milênios de história musical. Pois é, você sabia que a flauta transversal possui milhares de anos de história? Não estamos falando de uma invenção recente. Os primeiros modelos de flauta surgiram lá na antiguidade, feitos de materiais como osso, madeira e bambu. Eram ferramentas bem rudimentares, mas que já traziam a essência de criar o som através do sopro. Mas foi na Europa, durante a Idade Média e o Renascimento, que a flauta transversal começou a ganhar um grande destaque na música. O grande desafio daquela época era que ela ainda era feita de madeira e possuía poucas chaves, o que limitava bastante as notas e transformava a afinação em um verdadeiro pesadelo constante. Ficou claro que alguma coisa precisava evoluir de forma drástica. Seção 2. A revolução do sistema boêmio. E essa evolução aconteceu de maneira espetacular. Tudo mudou no século XIX, quando o inventor alemão Theobald Boehm criou um novo sistema mecânico revolucionário. Ele simplesmente olhou para aquela flauta de madeira imprecisa e resolveu aplicar matemática e mecânica de ponta. O chamado sistema Boehm reorganizou totalmente os furos e as chaves do instrumento. Ele projetou uma rede de metal capaz de tampar buracos que os dedos humanos não alcançavam ou que não conseguiam fechar rápido o suficiente. Isso tudo acabou permitindo muito mais precisão, velocidade de execução e uma melhor afinação. É um feito de engenharia tão absoluto que esse sistema continua sendo utilizado nas flautas modernas até hoje. Seção 3. A física do som. Agora, prestando bastante atenção como se estivéssemos em uma aula de física, vamos desvendar o mecanismo sonoro. Mas afinal, como a flauta transversal produz som? Tudo acontece através do ar. Pense neste passo a passo bem lógico. Primeiro, o músico sopra na embocadura, direcionando o fluxo. Então o ar atinge uma pequena borda metálica no instrumento, rompendo a corrente e criando vibrações dentro do tubo da flauta. E são exatamente essas vibrações acústicas que produzem as notas musicais. É aí que a modulação entra em cena. As chaves metálicas alteram o caminho do ar dentro do instrumento, moldando as rotas da onda sonora. A regra de acústica que rege isso aqui é direta e fascinante. Preste atenção. Se os furos mais próximos da boca são abertos, o ar escapa rapidamente. Ou seja, quanto menor o espaço interno de ressonância, mais aguda será a nota. É pura física. Por outro lado, quando as chaves fecham esses furos, forçando o ar a viajar por todo o comprimento do cilindro metálico, temos o efeito inverso. Quanto maior o espaço interno, mais grave será o som produzido. É literalmente um modelo de geometria e física desenhado no metal para criar música. Seção 4. Mecânica sem palheta. Um detalhe que muda o jogo completamente é a forma como essa vibração nasce. Diferente do saxofone e do clarinete, que precisam de uma pecinha fina de madeira chamada palheta vibrando na boquilha, a flauta não utiliza palheta de jeito nenhum. O próprio fluxo de ar do músico, moldado de forma super orgânica pelos lábios, é o que cria o som do instrumento. É uma conexão muito direta com o metal. E talvez seja exatamente isso que dá à flauta transversal sua sonoridade suave, brilhante e extremamente expressiva que reconhecemos na hora. Claro que, para transformar toda essa teoria da acústica em pura arte, o fator humano precisa entrar em ação. E o mais impressionante é que várias chaves funcionam juntas através de hastes, parafusos microscópicos e molas extremamente delicadas. Um simples movimento de um dedo pode fechar 3 furos diferentes numa fração de segundo. Por isso, tocar flauta exige uma coordenação absurda entre respiração profunda, agilidade dos dedos e um controle milimétrico do ar. É uma verdadeira dança biomecânica. Quando a gente reflete sobre como aquele pedacinho de osso da antiguidade se transformou, através dos séculos, numa máquina tão exata e revolucionária, fica uma constatação óbvia. A frase que resume bem essa nossa análise é absolutamente fascinante imaginar a pura engenharia escondida dentro de uma simples flauta transversal. Cada milímetro daquele tubo brilhante tem um propósito exato para esculpir o som. Nada ali é por acaso.
Para fechar a nossa investigação de hoje, eu deixo a pergunta. E você, já imaginava quanta engenharia existe dentro de uma flauta transversal? É de explodir a cabeça pensar nessa complexidade gigante dentro de um objeto tão comum. Não se esqueça de se inscrever no canal Operação Oculta, ativar as notificações e deixar o seu like para mais curiosidades incríveis sobre música e instrumentos musicais. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima explicação.